E aí, gente, beleza? Aqui é o Caio, a gente vai falar mais um pouquinho de filosofia aqui, falando um pouco mais ainda de Platão. Esse livro que Platão escreveu, A República, né, que é o mesmo livro que tem a Caverna do Platão, ele é dividido em várias partes, e uma parte deles, quer dizer, na verdade, o escopo geral, mas principalmente tem uma parte, livro 4, que fala principalmente de como governar, como se governa. E a ideia de Platão é bem interessante, né? Eles partem de um princípio individual, de um princípio que cada pessoa tem dentro dela, para depois justificar toda a sociedade. Ele vai dar parte, né, para o todo. Bom, e como ele começa na parte? Como que ele vai falar sobre a política e principalmente uma das grandes considerações de Platão, né? Como você vai fazer uma sociedade mais justa? Então, essa é a ideia que Platão tinha no livro da República, né? Qual que é a justiça, o que é a justiça para Platão, né? Para falar de justiça, Platão fala, o homem tem 3 almas, né? Que almas são essas, né? São 3 tipos, aqui eu desenho muito bem, esse lindo grego aqui, né? Ele tá com uma roupa meio moderna, mas fazer o quê, né? É o que eu consigo fazer também aqui nesse desenho, né? Bom, mas ele divide o homem em 3 partes, e são as 3 almas do homem. Então, Platão não tem, obviamente, uma ideia cristã de alma, que a alma vai para o paraíso depois, né? Ele está usando uma ideia de alma que é... A gente tem 3 almas ao mesmo tempo, almas fragmentadas, né? Que, na verdade, juntas elas dão o nosso equilíbrio. Bom, eu vou começar de baixo para cima porque a ideia é mais interessante assim. Primeiro, né? A alma desejante. O que é a alma desejante, né? O Platão fala que está aqui na nossa barriga, que é aquilo que dá vontade da gente fazer, comer, né? Essas nossas necessidades, instintos primais de sobrevivência, né? E essa é aqui que vem a alma desejante. Tem a alma colérica, que está alojada no nosso peito, que é aquela vontade de raiva, de ódio, de amor muito intenso, quando a gente sente, né, aquela angústia no peito, vem da alma colérica, né? É interessante pensar que a gente tem, hoje em dia, né, a gente normalmente coloca o coração como uma das grandes partes, né, do corpo que vai reger nossos sentimentos, pelo menos uma ideia abstrata do coração. Hoje em dia a gente sabe que não é isso, né? Mas a gente coloca no coração o lugar de sentimentos, né? E os gregos já pensavam nisso, né? Já colocavam boa parte desses sentimentos também. Só que esses sentimentos são um pouco diferentes dos sentimentos primais de sobrevivência, né? Principalmente aqueles que têm a ver com alimentação, com cuidado, etc, né? E a alma racional, que fica alojada na cabeça. É essa ideia de que a cabeça é a parte pensante, né? E que deve ordenar a vida do indivíduo. Então, qual que é a ética desse indivíduo, né? O que o indivíduo faz para criar justiça ou pelo menos para evitar injustiça, né? Viver em acordo com o que cada alma faz, né? Bom, Platão fala primeiro, antes de definir o que é justiça, ele fala o que é injustiça. Injustiça é quando a alma colérica ou a desejante, ela se impõe sobre a alma racional. Quando você toma decisões a partir de emoções, instintos fortes, né? E você não faz as coisas pensando racionalmente, né? Então, qual que deve ser a sua vida para ser uma vida ética, ou seja, buscando a justiça que seja uma vida certa do ponto de vista platônico, né? É que você pense, que você vive no mundo das ideias, né? Essa ideia do Platão, que o mundo das ideias, ele sobrepõe as necessidades físicas, né? Que vem justamente desses dois. Bom, que isso tem a ver com política? Platão vai colocar isso, né, para desenvolver a sua ideia política. Ele acha que cada grupo social na polis, na cidade, está relacionado a uma alma, né? Então, por exemplo, a alma desejante está ligada a uma certa classe econômica, né, que busca justamente como funciona a vontade dessas pessoas. Elas funcionam através da necessidade de buscar o seu sustento, buscar os seus bens materiais. Então, essa é a classe econômica. Trabalhadores, comerciantes, donos de terra, né? A alma colera é a classe dos militares. Por quê? Porque eles que vão usar força, eles que vão usar, inclusive, uma certa ideia de raiva, de ódio, de vontade de amor à cidade para justamente defender essa cidade. Então, esses caras são os militares. E
A alma racional são os magistrados, alguém que tem cargo nessas cidades, que governam as cidades, e os filósofos. Por quê? Eles têm ponderação, né? Eles sabem usar o bem geral, né? O que seria, eles sabem o que as pessoas necessitam e coloca, né? E sabem governar. Então, vocês já perceberam, né? Que Platão está colocando ele mesmo como alguém para governar essa cidade, né? Então ele fala, ó, são os filósofos que devem colocar, porque eles são racionais, né? Você não deve colocar, por exemplo, a classe trabalhadora, os donos de terra e os militares para governar. Por quê? Você cria injustiça. A justiça existe principalmente quando cada um está no seu lugar, né? Cada classe produz o que ela precisa, etc. Os militares defendem e quem deve governar, governa. Então, a justiça, para Platão, é uma estratificação social baseada nessas ideias e, principalmente, né, uma posição antidemocrática, né? Então, Platão não gosta da democracia. A democracia em Atenas está indo forte e tal, mas ele não está muito afim disso, né? Ele quer que uma minoria domine e governe. Beleza, gente?